Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço de comentário das notícias do ponto de vista de um cristão bíblico. Depois de 2 vetos presidenciais, o tema da eutanásia voltou novamente ao nosso Parlamento e foi novamente aprovado. Nós podemos dizer que há uma verdadeira obsessão pela morte. Num período em que vivemos, tendo passado por uma pandemia e ainda estamos a vivê-la, e por uma guerra que entra nas nossas casas todos os dias através das imagens que chegam da Ucrânia, seria de pensar que os nossos deputados tivessem coisas mais interessantes a fazer, mais úteis para a nossa população, diante das necessidades claras que estão a chegar e que vão ser cada vez piores, do que pensar em mais morte. Mas, infelizmente, parece que este é que é o foco. E continua-se falando sobre o assunto. A eutanásia é, de facto, um tema de grande discussão, não é uma coisa nova. Este debate vem pelo menos desde a época da filosofia grega, pelo menos é o que nós temos em termos escritos desde esta época. Mas seja a eutanásia voluntária ou involuntária, nós temos que perceber que trata-se sempre de homicídio intencional. Estamos a falar sobre morte, onde a morte não aconteceria. Estamos a falar sobre acabar com a vida em circunstâncias em que ela não estaria ainda terminada. E temos muitas coisas que podemos pensar do ponto de vista bíblico a partir disto. John Stott escreveu bastante sobre estas questões éticas. Ele dizia que a questão da eutanásia tinha a ver com valor, medo e autonomia. Valor no sentido de qual é o valor da vida. Sim, na época em que nós vivemos, na realidade em que nós vivemos, tendo em conta que a nossa sociedade é dominada por uma cultura que se diz herdeira da teoria da evolução, portanto uma posição darwiniana. Nós somos apenas animais um pouco mais evoluídos, portanto não existe propósito para a criação. Não há um motivo verdadeiro para nós estarmos aqui. A vida humana perde muito, ou quase todo o seu valor. Passamos a ter o mesmo valor dos animais. E nesse caso, a única, digamos, vantagem que o ser humano pode ter é o desfrutar do prazer. E estamos a viver um momento em que há mais coisas desagradáveis do que prazerosas, então vamos acabar com a vida. Hoje pode ser uma doença grave, amanhã pode ser simplesmente velhice, e nós não temos mais idade para conseguir aproveitar um certo número de coisas. Mas o ponto de vista cristão diz que o valor humano é único, porque nós somos seres criados à imagem e à semelhança de Deus, criados com a possibilidade de um relacionamento com o Criador, e a vida humana passa a ter um significado completamente diferente. Do ponto de vista do valor, quando Joni Eareckson, uma jovem, através de um mergulho, fez uma fratura cervical e ficou paralisada do pescoço para baixo, a sua vida podia ser considerada sem valor. O sofrimento era atroz e durante bastante tempo ela queria realmente que alguém a ajudasse a acabar com a vida. Ela sentia que a vida não tinha sentido e não tinha absolutamente valor nenhum. Joni encontra o Senhor Jesus nessa circunstância, ela passa a ter uma vida dedicada a Deus e a sua vida foi uma inspiração para milhões de pessoas, apesar da sua extrema limitação. É disso que estamos a falar quando estamos a falar sobre o valor da vida e sobre quem é que tem realmente o direito de poder dizer esta vida não vale mais nada e, portanto, vamos acabar com ela imediatamente. Muito tem a ver com a questão de algumas histórias muito comoventes e que são extrapoladas pelos meios de comunicação social, porque a esmagadora maioria das situações de a eutanásia não tem a ver com essas histórias que nos são apresentadas como se fosse o padrão. Todas as eutanásias são assim. Não, não são. Isso são casos pontuais e bastante raros. A eutanásia tem muito a ver com medo. Tem a ver com medo da dor, medo da perda da dignidade, medo da dependência. Nós queremos evitar a todo custo a dor. O homem vive cercado de cada vez mais de medicamentos, de analgésicos, de tratamentos para poder evitar a dor. O homem luta muito para não perder a sua dignidade, aquela ansiedade que eu quero ter uma morte digna, eu quero viver uma vida digna, portanto eu não quero ser encontrado numa situação em que eu me sinta dependente absolutamente de outros. E estas questões são questões que são clássicas e que têm a ver com o que está por trás, digamos, da eutanásia. Lembrando que a verdade é que hoje em dia existem inúmeros tratamentos e possibilidades paliativas para acompanhar os doentes. O juramento de Hipócrates, não estamos a falar sequer aqui de um cristão, já levava cada médico no início da sua carreira profissional jurar que nunca ia fazer mal ao seu doente, nunca ia lhe administrar um veneno ou um abortivo. É interessante, estamos a falar de um médico dentro de uma perspectiva pagã grega e, no entretanto, já havia esta perspectiva. Talvez
possamos dizer, baseado nos estudos que têm sido feitos, que uma parte muito significativa, mais da metade, ou seja, a maioria dos doentes que a certa altura deseja a eutanásia, estavam a precisar realmente era de um bom atendimento paliativo. Um tratamento que tinha a ver com o cuidado e o controle da dor, por um lado, e por outro lado o acompanhamento psicológico, porque são doentes que estão deprimidos. As pessoas precisavam era de apoio psicológico e não alguém que lhes estimulasse a morte como se fosse a única e absoluta saída. Sim, a eutanásia é uma questão de autonomia. Tem a ver com o último grito do homem a tentar tomar conta da sua própria vida. Tem a ver com o homem a dizer, eu mando em mim mesmo. Assim como no aborto, a mulher terá a liberdade de dizer, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Todos os humanos poderão dizer, o corpo é meu, eu faço aquilo que eu quero acabar com isto, não quero mais continuar. Liberdade. Liberdade é o princípio apresentado como se fosse a coisa mais importante. Liberdade absoluta é uma ilusão total. Liberdade absoluta é uma ilusão absoluta. Nós achamos que somos livres como? Nem Deus, que é um ser supremo, único, ser autoexistente, é livre no sentido de poder fazer tudo aquilo que quer. Há muitas coisas que Deus não pode fazer, porque são contra a sua natureza. Deus não pode mentir, Deus não pode fazer o mal, Deus não pode fazer algo que seja injusto, porque isso vai contra a sua santidade. Nós achamos que somos livres, nós estamos dominados por tantas e tantas coisas à nossa volta que, na verdade, enfim, limitam as nossas opções e desde o nosso nascimento, o lugar onde nascemos, a família onde nascemos, o nível social onde nascemos e a partir daí tantas vezes a nossa liberdade tão famosa foi limitada. E, portanto, aqui na eutanásia, mais uma vez, a questão da dependência é sempre vista como uma coisa má. Nós somos dependentes a vida inteira. E nascemos totalmente dependentes e é muito normal que terminemos a nossa vida também em uma grande fase de dependência. A dependência não é necessariamente uma coisa ruim, ela pode ser uma coisa boa, até no sentido de que ajuda outras pessoas a poderem demonstrar amor, a poderem mostrar o valor que a vida tem, a poderem se dar de alguma maneira àqueles que estão à volta. A vida toda está envolvida neste conceito. Nós, como cristãos, entendemos que a vida é uma dádiva de Deus e, como tal, nós devemos ser gratos por aquilo que Deus nos dá. A verdade do grito de eutanásia não é um grito de autonomia, é um grito de insolência, é um grito de rebeldia. É o último grito do homem a dizer não quero saber de Deus para nada. Afinal, a Bíblia diz que Deus determina o nosso nascimento e Deus determina o momento da nossa partida, mas eu não quero que seja Deus a determinar, porque eu não acredito nele, eu não quero saber dele. Possivelmente uma das principais perguntas em relação à eutanásia é: estas pessoas querem morrer porque não querem mais sofrer, não querem ficar dependentes, querem ter aquilo que elas chamam de dignidade, mas a pergunta é, ok, vão terminar a vida aqui e o que vem depois? Estão preparados? Estão realmente preparados? É possível que acreditem que não existem nada depois disto e, portanto, não tenho mais prazer, a minha vida acabou, não consigo desfrutar, eu quero terminar porque vai haver simplesmente o nada, o vazio. Nós, como cristãos, acreditamos que não é assim. Nós temos provas mais do que contundentes e no coração de cada ser humano existe esta notinha, que nós temos este entendimento de que afinal não é um vazio que vem depois. Nós não sabemos é o que é. Mas a Bíblia diz que é possível sabermos. A Bíblia diz que houve alguém que veio aqui e sofreu terrivelmente, levou a nossa dor, o nosso sofrimento, escolheu o sofrimento e a dor de uma tortura para a morte, para que nós pudéssemos olhar a morte de uma forma diferente. E ela não ser mais este medo terrível de saltar no escuro, num buraco vazio, ou um grito de rebeldia, mas simplesmente fechar os olhos e entregar o nosso espírito nas mãos de Deus como Pai. Isto só será possível através da humildade, que deixa de fora esta tolice de querer ser livre, esta fantasia de autonomia, e reconhece que nós precisamos desesperadamente de Deus e que o nosso pecado nos afasta dele. É apenas através de Jesus que nós podemos encontrar paz com Deus em primeiro lugar, que vai desenvolver uma paz interior, que nos prepara para viver em paz com os outros que estão à nossa volta e um dia encarar a passagem com a tranquilidade, porque a morte perdeu o seu aguilhão, o seu veneno. E nós então podemos dizer, como Paulo dizia, que viver era Cristo e morrer era lucro.